Olha, tem uma animação que está dando o que falar nas redes sociais, né? Com certeza você já deve ter visto algo sobre Divertidamente. Essa animação fala sobre emoções e como nós lidamos com ela. A sequência dessa animação teve a estreia nos cinemas na semana passada e a gente foi conferir um trechinho aí desse filme. A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Bom, é uma prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. Pois é, nessa nova sequência do filme, a animação ela fala sobre algumas emoções específicas. Tem ansiedade, tem vergonha, tem tédio, tem inveja. E esse é o assunto para o nosso Papo de Quinta hoje. Para a gente conversar sobre esse tema, recebo aqui no estúdio a psicóloga Laís Carvalho. Bom dia, Laís. Bom dia, Clara. Tudo bem? Tudo que bem. prazer estar aqui com vocês de novo. Coisa boa, né? Laís, a gente viu a gente está vendo esse sucesso da animação, né? Divertidamente. Sim, sim. É uma loucura, né? Sucesso nas bilheterias do cinema, mas invadiu aí as nossas redes sociais e a nossa rotina. Todos nós ali querendo falar sobre as nossas emoções. Por que você acha que esse filme ele viralizou desse jeito aí, tão intenso? Eu acho essa uma pergunta maravilhosa. Me parece muito importante lembrar que o filme viraliza porque ele tem tudo a ver com o que a gente vem falando pós-pandemia. Acho que todo mundo teve noção e consciência do que seria o estado emocional, né? E como ele influencia a nossa vida e a forma como a gente lida com as coisas do nosso dia a dia. Então, é tão importante quando nós temos essa clareza, e eu acho que isso, antes da pandemia, era um pouco menos trabalhado, né? E, naturalmente, quando nós entramos mais nesse assunto sobre as emoções, sobre a psicologia, a gente conseguiu entender melhor que é, sim, um ponto que a gente precisa desenvolver, compreender e, naturalmente, criar esse movimento de estudar mais sobre o que a gente sente, né? E aí, com certeza, o filme traz essa clareza. Um super avanço, né? Porque a gente tinha essa coisa muito de achar que as questões emocionais, elas eram ali para ficar embaixo do tapete, não se falava sobre isso, a gente sentia vergonha, né? E hoje em dia a saúde mental, ela está dentro aí de um patamar, ganhando cada vez realmente de se tratar de um problema de saúde também, as nossas emoções dentro disso, de uma questão saudável, né? Sim, sim. De se lidar. Eu acho que as pessoas falam muito sobre doença, e eu acho que é a parte legal, e um dos motivos pelo qual o filme é um grande sucesso, é esse grande boom, porque a gente também pode falar sobre saúde das emoções. As emoções, elas são super necessárias para que nós possamos criar esse movimento natural de aproximação com aquilo que nos protege, né? Então, o filme traz muito isso. As emoções, cada uma delas tem uma função, não existe emoção ruim, existe emoção difícil de sentir, mas porque não é agradável você sentir raiva, você sentir medo, mas todas elas ocupam uma função muito necessária. E aí, justamente você falou que ele vai trazendo a sequência, ela fala de emoções específicas, né? E aí tem a questão, por exemplo, da ansiedade que surge aí nesse contexto. Sim. É uma pré-adolescente, uma adolescente, né, a personagem, e a ansiedade vai aparecendo justamente de uma forma lúdica e depois de uma forma que vai dando ali uma mexida na rotina dela, né? Sim, sim. Como é que a gente tratar essa questão? Por que a ansiedade, né, ela traz em tanto destaque? Ela é a emoção ali que está sendo mais ali desafiante desse momento? Sim. Desse contexto, né? Sem dúvida. Me parece muito importante lembrar que a ansiedade, ela é filha do medo, né? Ela é derivada do medo. E ela aparece dentro desse espaço, lá no filme, ganha essa notoriedade, porque sem nenhuma dúvida é uma emoção que tem sido um grande desafio, né, para as pessoas. Aí a gente está vendo até inclusive na tela aí os personagens, né? Sim. A gente vê aí, ó, a vergonha, tá ali ele com o moletomzinho ali, Sim. vergonha. Como é que lidar com a vergonha quando ela começa a atrapalhar, né? Então, me parece importante lembrar também que a vergonha, ela aparece porque a gente precisa ter essa percepção da função social, né? Então, a gente vai se envergonhando. Quando a gente vai crescendo, a criança não tem vergonha, é pequenininha que ela não tem mesmo. E a gente vai percebendo os ambientes e vai se moldando aqueles espaços para que a gente possa ser aceito, para que a gente possa ser amparado. E a vergonha ajuda. Então, uma vergonha que está saudável... É uma proteção também, aquela que faz com que a gente comece a notar o ambiente para que a gente não seja sem noção.
E quando é que ela passa a ser Um complicada, problema. desafiante, um problema ali? Ter Quando ela- vergonha demais. Quando ela passa a prejudicar as suas coisas do dia a dia, né? Você sente vergonha de fazer coisas que você precisa fazer. Então, apresentar um trabalho, conversar com pessoas novas, interagir, né? Quando a gente precisa interagir com um grupo um pouco maior. Então, quando a vergonha começa a atrapalhar vida, trabalho. Os pais que estão em casa passando por essa dificuldade, os filhos estão nessa fase de adolescência, tem muitos deles que tiram lá a foto da rede social, que estava ali na infância, gostava, tudo, de repente está na adolescência, já tira, já fica com vergonha da sua própria imagem. Sim. Como começar a trabalhar isso para que fortaleça essa adolescente? Que primeiro, entendendo que a vergonha faz parte do movimento, né? Então, a gente se envergonha porque a gente precisa seguir um padrão, um modelo. O adolescente está reestruturando esse modelo. Na adolescência, a gente perde muito da nossa capacidade avaliativa porque toda a nossa circuitaria está sendo reinventada. O filme traz isso de um jeito muito legal. Né? Quando as emoções elas passam elas perdem ali o painel do controle, é reinstalado um novo. Então, para que os pais possam auxiliar os filhos nesse movimento de reestruturar essa forma de se ver, primeiro a gente precisa ter calma para deixar a pessoa passar pelo desenvolvimento natural, auxiliar ela a perceber os pontos fortes, as coisas que ela faz direito, as coisas que ela faz e que traz essa sensação de pertencimento, de orgulho, né? Então, muito do movimento do cuidar para o adolescente não se prejudicar com as próprias emoções que sente, é a gente passar pela normalidade, né? Normalizar essas emoções e também validar esses sentimentos, dar o direito da pessoa a sentir. Né, ajudando ela a perceber quando aquilo atrapalha e quando aquilo ajuda, né, não criticando a pessoa. Não simplesmente lá. E a gente está vendo, vamos ver outro sentimento que a gente mostrou, que é a ansiedade. E o personagem, inclusive, fisicamente, ela está bem cansada ali, está esgotada, né? A gente está vendo a ansiedade, ela está ali com o olho já para fora, como se estivesse sem dormir. E a ansiedade, então, atrapalha tudo isso. Sono. Que a ansiedade, ela em níveis normais, ela vem para ajudar a gente a criar cenários futuros e nos ajudar a transpor esses cenários futuros e a auxiliar esse movimento de colher o melhor resultado dos desafios. Então, é natural a gente sentir ansiedade, por exemplo, quando nós temos um desafio na escola, um trabalho, tem uma prova amanhã. Então, é importante sentir um pouco de ansiedade. Se você não sente nenhum pouco de ansiedade, talvez você não estude o que você precisa, né? Então, ansiedade em cenários assim, legais, ela te auxilia a não entrar num espaço de negligenciar coisas importantes. Porém, quando ela está exacerbada, ela cria realmente essa angústia associada, né? E vários comportamentos de controle que deixam a gente exausto. Então, prejudica o sono e prejudica a nossa interação com as pessoas, cria esse hiperfoco, cria essa sensação de eu já perdi o trem, ele já partiu, eu estou correndo atrás dele, né? Então, a ansiedade, ela é muito importante para nós, desde que ela não nos atrapalhe mais do que nos ajude. Pois é, pessoal que está em casa, inclusive, vai mandando as suas dúvidas aí para o nosso WhatsApp, 991050400. Já foi assistir o filme, está com alguma dúvida, está com algum adolescente, está passando por esses problemas. Outra emoção que é tratada, tédio. A gente tem muito essa resistência ao tédio hoje, de deixar... Os filhos estão agora no período de férias, né? Então, acho que é um momento que os pais estão ali bem preocupados com essa coisa do ócio, da criança estar entediada, será que ela vai ficar triste demais? Como é que a gente lida com... O tédio, ele é positivo em algum momento? Você está entediado também? O tédio tem uma função muito importante e vocês notem que ela surge na adolescência, né? O tédio aparece no filme quando a Riley ela torna-se adolescente, porque ela é mais comum na adolescência. É uma emoção que vem para apaziguar as outras. Muita gente não entendeu a função da emoção tédio no filme e ela tem esse aparecimento para criar esse espaço de equilíbrio. Enquanto as outras emoções elas têm uma intensidade muito forte, o tédio vem para trazer, né, esse balanço que também é muito importante. Então, hoje em dia, as pessoas... E eu não estou falando só dos adolescentes, eu acho que de maneira geral, a gente tem bem menos espaços de tédio na vida, porque os estímulos eles são vários e eles basicamente estão em todos os lugares da nossa vida. Então é difícil até a gente sentir tédio. Uma criança ela sente um pouco menos porque a mente dela, a alegria da criança ela é mais
E é uma coisa que o filme também mostra, ela é bem ativa, tá mais aumentada, então uma criança saudável é uma criança que se ocupa bastante com as próprias histórias que a mente dela faz na fantasia. Mas já o adolescente, com um pouco mais de capacidade de pensar, o cérebro mais desenvolvido, ele se entedia mais, né? Não só para dar esse movimento de equilíbrio, que é a principal função do tédio, mas também porque espaços de ócio, eles são necessários para que a gente possa suportar períodos de desconforto. Então, muito do celular, por exemplo, né, das coisas que a gente faz com eletrônico, com tela, hiperestimula e traz essa movimentação de agitação, que inclusive favorece a ansiedade, que atrapalha. Então, movimentos de deixar as pessoas, os adolescentes, né, sem ter o que fazer, é importante para exercitar a criatividade, para exercitar esse tempo de elaboração que a gente precisa, e o TED tem uma função necessária. A gente está até com uma dúvida aqui, Léo, sobre o tratamento de ansiedade. Que tem uma telespectadora que está com uma dúvida que o filho está há 7 anos tratando a ansiedade. Esse tratamento realmente ele é longo, assim, de 7 anos? É que eu acho que basicamente todas as coisas que a gente conversa a respeito de assuntos que são associados à psicologia, né, e a tratamento, sobretudo de transtornos, a resposta é depende. Porque depende se essa criança, se esse adolescente, ele tem uma carga genética associada, se teve situações traumáticas, se esse tratamento que ele está passando é um tratamento medicamentoso, se é um tratamento que está baseado na terapia também, porque mesmo que a ansiedade ela seja tratada, e ela precisa às vezes de intervenção medicamentosa, tá, gente? Porque às vezes quimicamente o cérebro fica em desequilíbrio, então não tem só como tratar com terapia, a gente muitas vezes precisa associar a medicação. Mas a parte da psicoterapia, ela é muito importante. Então, se esse adolescente ele tem um contexto de família que é todo ansiogênico, que cria, né, uma atmosfera mais agitada, mais difícil, realmente o tratamento pode se estender, porque pode ser que não seja somente ele que precise de tratamento. Precisa ser cuidado também todo o meio, né? Então, às vezes, a terapia precisa ser sistêmica, que a gente chama, que é cuidar dessa estrutura familiar, orientar e, às vezes, encaminhar para processos terapêuticos. Por isso que é tão importante entender essas variáveis. E não ficar preocupado em terminar, porque vai acabar gerando, e terminar o tratamento, que eu digo, porque vai acabar gerando essa ansiedade. Mas é importante perceber se o tratamento ele está cumprindo uma... Está caminhando também, se a né? pessoa consegue notar ganhos e se existem outras coisas que podem estar dificultando esse movimento. A própria ansiedade aumentada na adolescência, que é natural, somado ao fato dessa pessoa, de repente, já ter predisposição. A gente vai fazer só uma pausa aqui no nosso papo, tá? Sobre o filme Divertidamente, as emoções, ansiedade, vergonha, tédio. Daqui a pouco a gente volta para conversar, para tirar dúvidas dos nossos telespectadores também.